Olá, boa tarde. Este ano, o ensino superior tem 446 mil estudantes. O crescimento deste número tem aproximado Portugal das metas de qualificação de longo prazo. O objetivo é atingir, até 2030, uma taxa média de frequência de 60% nos jovens com 20 anos e chegar aos 50% de diplomados na faixa etária dos 30 aos 34. Mas, mais que quantidade, importa avaliar a qualidade. Estaremos nós a preparar bem os jovens para entrarem no mercado de trabalho? As perguntas que há para fazer ficam para a conversa que se vai seguir. Para já, apresento Fátima Suleiman, é professora no Departamento de Economia Política do ISCTE, e Domingos Lopes, é presidente do IFP, o Instituto de Formação e Emprego Profissional. Ambos, obrigado pela simpatia. Fátima, é um regresso, que seja também a primeira de outras e que no final sintam que valeu a pena vir cá, que é esse o principal propósito para nós e que quem está do outro lado também fique mais conhecedor daqui dos temas. Fátima, vamos conhecer o Observatório, o que faz em concreto, para que foi criado, que objetivos, que meios para atingir os fins. Obrigada pelo convite. O Observatório do Emprego Jovem foi lançado há pouco tempo. E o objetivo essencial é analisar a situação dos jovens no mercado de trabalho. Ele surge de uma experiência de trabalho do meu colega Paulo Marques, que estudou o desemprego jovem na sua tese de doutoramento, e a minha experiência de estudo dos diplomados do ensino superior no mercado de trabalho e nas várias dimensões da relação entre universidade e mercado de trabalho. Portanto, neste momento, o Observatório tem uma informação sistematizada sobre o emprego e desemprego jovem, oferece uma informação atualizada no seu site, tem um site dinâmico em que as pessoas podem escolher a informação que querem, como querem, para onde é que querem mandar. O grande objetivo do Observatório é analisar o emprego jovem, recolocar, melhor dizendo, o emprego jovem na agenda pública e política, e neste sentido conseguiu fazer avanços muito importantes, designadamente participar num livro sobre mais e melhores empregos para os jovens, com o patrocínio do Sr. Presidente da República, e que a seguir se traduziu num pacto para mais e melhores empregos para os jovens, que é coordenado pela Fundação José Neves, e o Observatório do Emprego Jovem vai fazer a monitorização deste pacto. Portanto, neste momento eu diria que começamos com uma ideia de sistematizar informação e agora estamos na intervenção pública e política através do Observatório. Domingos Lopes, quando nós falamos do IFP, é impressão minha, ou temos uma noção redutora ou muito simplista do que é o IFP? Sim. Há muito mais do que esta sigla e daquela imagem que é onde nós vamos quando ficamos desempregados. Não é? É uma imagem que, de facto, uma percepção que passou para a sociedade, de facto, não é condigna com aquilo que é a verdadeira missão. De facto, há quem ainda olhe, aliás, ainda chamam ao IFP o Fundo de Desemprego como se fosse um depósito de desempregados. E, de facto, não é. O Instituto de Emprego nunca foi essa a missão, também é fazer ajustamento e a colocação dos desempregados, esse também é a sua missão, mas é entre vários fins da sua missão. A mais nobre, de facto, é fazer o ajustamento todo do mercado de trabalho, isto é, as pessoas que estão desempregadas querem emprego, mas também as pessoas que estão empregadas querem mudar de emprego e têm um serviço gratuito público, um serviço público gratuito. Há também quem o faça em termos privados, há empresas privadas que fazem esse serviço, mas o IFP é um serviço público que faz de uma forma gratuita para todos os cidadãos e que presta esse serviço a quem queira, empregado ou desempregado, mudar e evoluir e mudar e promover a sua mobilidade laboral, quer regional, quer setorial, entre determinadas funções. E depois também tem uma função importante que é um apoio a todas as empresas, qualquer que elas sejam grandes, pequenas, também presta esse serviço de
de capacitação e de prestar apoios no seu reforço do seu capital humano, que é uma expressão agora que muito se utiliza, que é as empresas que precisam de profissionais qualificados ou precisam e não têm meios. Há muitas que vão também ao privado, mas têm um serviço público, gratuito, universal, que lhe presta esse serviço de ajustamento e fornecimento de mão de obra disponível e, portanto, nos nossos fecheiros temos empregados e desempregados disponíveis para o mercado de trabalho e, portanto, podemos fazer esse ajustamento. E depois, portanto, no mercado de emprego são essas duas grandes funções. Depois temos, na área da formação profissional, formações mais de nível intermédio, portanto, não abrangemos já o nível, as formações de nível superior, isso é mais para os estabelecimentos do ensino superior, mas até formações de nível intermédio promovemos e realizamos várias formações. Eu, quando disse no ensino superior, em alguns segmentos podemos também apoiar em situações de reconversão, portanto, profissionais que tiraram uma qualificação de nível superior, mas que essa qualificação não é ajustada para o mercado de trabalho e que estão numa situação de desempregados, podem, e o IFP, com algumas instituições do ensino superior, temos feito programas ajustados para a requalificação desses profissionais. Portanto, também fazemos essa intervenção, mas são pessoas que já estão numa situação de desemprego e que precisam de regressar ao mercado de trabalho e, portanto, já são licenciados ou têm qualificações de nível superior, precisam de fazer um upskilling ou reskilling das suas competências e, portanto, nós também apoiamos isso. Mas, tirando esse nicho... Quem não percebeu o estrangeirismo, ou seja, fazer requalificação ou qualificação, qualificação. ou aumento de qualificações ou requalificação das suas competências. Mas, de uma maneira geral, temos uma rede de centros de formação para formação de nível intermédio, profissionais altamente qualificados, mas de nível intermédio, e formamos jovens, adultos, e formamos muitos profissionais, mais para o ingresso imediato no mercado de trabalho, se quiserem depois prosseguirem, alguns também prosseguem estudos, mas para profissionais intermédios e que podem, desde logo, estar habilitados para ingressar no mercado de trabalho, também é das nobres funções que o IFP faz, é a qualificação de um vasto e muito significativo número de pessoas, de cidadãos residentes em Portugal, que fazemos muita formação nas mais diversas áreas e diversos setores de atividade. E não apenas o Fundo de Desemprego. E não apenas o Fundo de Desemprego. Produtor e simplista. Exatamente. Fátima, há uma maior proximidade, é inegável, entre as universidades e as empresas, o mercado de trabalho. Mas isto simplificou ou estas dinâmicas criaram ainda mais complexidade? Bom, pode-se dizer que hoje a relação entre a universidade e o mercado de trabalho, utilizando o título deste programa, é mais complexa. Eu diria que é mais complexa e desigual. O que é que acontece? Nós tivemos um momento de expansão do ensino superior em quase todo o mundo. E as consequências dessa expansão que estão relacionadas com o emprego que os graduados vão ter, que é isso que nos preocupa essencialmente, essas consequências são diversas e são desiguais. Porquê? Porque certos graduados vão ter mais facilidade e melhores empregos e outros vão ter mais dificuldades, empregos mais precários e transições de emprego para emprego precário que caracterizam alguns dos graduados. Portanto, há aqui um problema de desigualdade. Agora, o que é que isto tudo significa? A expansão do ensino superior teria que ter algumas consequências, obviamente. Estas consequências, por exemplo, nos Estados Unidos, já foram estudadas nos anos 70. Um célebre sociólogo do ensino superior lançou um livro em 73 exatamente para explicar o que é que vão ser as consequências da passagem de um sistema de ensino superior de elite para um massificado ou universal. Quando fala dos 60%, já estamos a dizer quase toda a gente vai ser graduada. E estas questões... Este livro continua atual? Eu leio muitas vezes. E depois, então, isto nasce, como disse, nos anos 70, já nos Estados Unidos. Mais recentemente, todos os outros países que fizeram uma expansão mais tardia, também estão confrontados com esses problemas, quer países em diferentes níveis de desenvolvimento. A China, por exemplo, está com dificuldades de
garantir um emprego aos jovens e a grande questão de fundo, por exemplo, é haver diferenças entre centros urbanos e não urbanos. No Brasil há um problema de desigualdade de etnia, raça, género. Há todo um conjunto de questões que surgem com a expansão do ensino superior e que estão a preocupar os investigadores de todo o mundo. O que é que acontece em Portugal? Eu gostava de ver um gráfico... Então vamos aos... E todos seguidos? Não, o primeiro. Só o primeiro. Vamos... Pode ir explicando. Em Portugal, o que é que nós vemos no gráfico? Temos uma expansão crescente, contínua, regular. Aqui está. Não é? Nos anos 2000 temos 12,8% de jovens entre 25 e 34 anos que eram graduados e em 2022 temos, 2021 temos 44%, se bem estou a ver daqui. 47,5%. 47%. Ora, isto quer dizer que o mercado... Ali mesmo por cima da Sandra. Que Exatamente. O mercado de trabalho português começa a receber muito mais graduados e, desta forma, crescente, continuada. Agora, o que é que vai acontecer a estas pessoas quando chegam ao mercado de trabalho? Portanto, para se chegar aqui, em primeiro lugar, nós vimos um crescimento de graduados, mas antes disso de estudantes de acesso ao ensino superior, graduados, aumento e diversificação de instituições de ensino superior que permitiram este tipo de crescimento e o resultado disto tudo é que estamos com um mercado de trabalho com graduados muito diversos. Só para ter uma ideia, nós num ensino superior mais reduzido, que estamos um bocado a dizer de elite, mais reduzido, o pensamento do empregador é feito em termos de áreas disciplinares. A pessoa é formada em economia, biologia, etc. Com o crescimento desta oferta formativa, começamos a ter áreas temáticas de licenciaturas inclusiva. Os mestrados tiveram sempre mais esta característica. Isto também criou, do lado do empregador, incertezas. Quem é que eu estou a contratar com esta designação na licenciatura? Portanto, há uma diversidade de instituições, há uma diversidade de oferta formativa e, do lado do empregador, começam a existir mais incertezas. Agora temos que olhar o outro lado, que é o lado do emprego. E a pergunta que se faz é: onde é que estes graduados estão a trabalhar? Eu gostava de ver os dois gráficos a seguir, em que mostramos a distribuição, este é o primeiro, distribuição dos graduados por profissões altamente qualificadas. Essas profissões altamente qualificadas são profissões que habitualmente já exigiam a licenciatura. E o que nós estamos a ver é que, neste gráfico, a coluna do azul mais claro mostra-nos que as empresas estão a contratar jovens com o mestrado. Não é? Portanto, nós vemos que há aqui uma tendência nestas profissões altamente qualificadas de mudar o critério de recrutamento para o mestrado. O outro gráfico que vem a seguir mostra-nos onde é que estão os licenciados agora. E aqui vemos que chamam-se profissões qualificadas não manuais, que são todas as profissões administrativas, no setor hoteleiro, no comércio, etc. E o que é que vemos aqui de forma muito clara? Os não graduados perdem espaço, que é o seu espaço privilegiado, e dão lugar aos licenciados. Quer isto dizer o quê? Que os licenciados vão ocupar o lugar, os empregos dos não graduados. E eu questiono... Caixas de supermercado. Exatamente. Eu questiono... Restauração. Isto significa o quê? Significa uma inflação dos critérios de recrutamento ou, de facto, as empresas vão reorganizar o seu trabalho, vão reorganizar as suas empresas e aproveitar este estoque de competências? Não lhe sei responder, mas os salários mantêm-se. Ou as universidades não estão a formar os jovens qualificados para o mercado de trabalho que esta é uma questão... E eles estão a emigrar. São questões diferentes. Então vamos por partes. Primeiro, as universidades estão ou não estão a formar para as necessidades do mercado de trabalho.
há formações em falta, particularmente nas áreas técnicas, ok? E, portanto, há aqui falta até a oferta, porque nós vemos alguma oferta não preenchida, não é? Aqui há um problema também da atratividade dos jovens para aquilo que se chama as áreas científicas, tecnológicas, matemáticas e engenharias. Portanto, há algum déficit desta mão de obra e de graduados nestas áreas. Depois, há uma outra questão, que nós temos mais graduados em algumas áreas, aquilo que se chamam as áreas mais soft, as áreas das ciências sociais, etc. E o mercado de trabalho não está a formar para as necessidades técnicas e está a formar para as ciências sociais? Não sei. As técnicas temos, de facto, algum déficit. Mas há uma questão que é extremamente importante. É para onde é que vão trabalhar os graduados das ciências sociais? Tradicionalmente é o Estado que vai buscar estas pessoas para apoiar a implementação das políticas públicas. Isto não está a acontecer. O Estado diminuiu muito a sua contratação. Portanto, para mim é um bocado uma falsa questão se a universidade está a preparar jovens para o mercado de trabalho. Não quero negar que há algumas qualificações que podia haver mais oferta, mas também tentar atrair mais jovens. Mas a questão fundamental não é se a universidade está a formar para o mercado de trabalho. É que o mercado de trabalho não está a conseguir absorver os graduados. Eu acho que a questão está aí. E este exemplo das profissões é um exemplo importante, porque se retira emprego ao 12º ano e entrega-se aos licenciados. Portanto, muito honestamente, custa-me um bocado a acreditar que aqui o ajustamento perfeito, na minha opinião, é impossível. E, se quer que lhe diga, indesejável. Mas estamos muito desfasados, não sendo o ótimo ou a excelência a meta possível de alcançar, estamos desfasados? Nós estamos desfasados a outros níveis, que é níveis não universitários. E aqui, a conversa aqui com o nosso colega. Então vamos dar a voz ao... Exatamente, que é os não graduados e os técnicos especializados, é o que nós estamos a precisar. Aí há um desajustamento na oferta. Por exemplo, o ensino técnico-profissional, o ensino profissional que existia, agora todos querem ser licenciados, depois faltam eletricistas, carpinteiros... Certo. Esse é, de facto, um dos problemas que temos, enquanto temos oferta formativa, isto é, temos capacidade instalada para formar mais jovens, não conseguimos, não conseguimos, temos alguma dificuldade em sensibilizar e mobilizar os jovens e alertá-los para a vantagem em tirar formações técnicas intermédias, nível intermédio, que são altamente qualificadas e que são bem remuneradas no mercado de trabalho, muito bem remuneradas, e que são mais vantajosas para um jovem tirar essa formação do que, por exemplo, seguir para os estudos universitários, para as tais ofertas formativas na área das ciências sociais, ou cujo mercado tem mais dificuldade em integrar esses profissionais no mercado de trabalho. Portanto, temos essa dificuldade. Mas ainda assim, eu sou um otimista e eu acho que entre ser licenciado, mesmo que seja na área das ciências sociais, ou ter só o 12º ano, eu acho que é preferível ter isto é, as qualificações não cria uma frustração, porque há uma expectativa de quem faz uma licenciatura. E não, tem é que ser, eu acho que tem é que ser bem comunicado. Eu acho que para não haver expectativas goradas, as pessoas têm que ser bem informadas e têm que saber a orientação profissional. Isto é, no 9º ano, os jovens deviam ser bem informados de quais as alternativas. Mesmo naquelas profissões intermédias e técnicas, mais práticas, sensibilizar que ele não pode tirar o 12º ano, portanto, em nível intermédio, nas respostas formativas que o IFP tem, nomeadamente numa modalidade que se chama Sistema de Aprendizagem, fica um profissional altamente qualificado, com a possibilidade de integração imediata no mercado de trabalho e com a possibilidade, se quiser, continuar a seguir para o ensino superior, porque existe essa possibilidade. São profissões mais técnicas. E dizer-lhes que essa resposta existe, essa capacidade existe, se ele mesmo assim quiser ir para as ciências sociais e para essas áreas das ciências sociais,
pode, é legítimo e é razoável, tem é que ser informado que a sua inserção no mercado de trabalho pode ser mais difícil, mesmo licenciado, e pode não ter o prémio salarial ou a remuneração condizente com o grau de licenciatura. Mas são especializações diferentes e são respostas alternativas, desde que as pessoas sejam informadas. E agora, tem é que, de facto, fazer algum marketing social ou alguma destas profissões mais tradicionais. Acho que o que importa fazer isso é o marketing dessas profissões e a valorização social que essas profissões têm, e dizer que sou um profissional, e nós formamos profissionais altamente qualificados, na área da soldadura, na área do desenho industrial, que são, e nós tentamos promover até nos campeonatos internacionais das profissões, que chamamos os World Skills, ou uma rede internacional, e temos tido, a nível resultados extraordinários, e temos tentado valorizar e chamar a atenção para isso. E que são profissionais que saem para o mercado de trabalho, alguns seguem para o ensino superior, e temos campeões do mundo nessas áreas técnicas e profissionais. Alguns ficam cá a trabalhar, infelizmente outros, mesmo esses nível intermédio, também vão para o estrangeiro, porque é preciso também fazer a sensibilização, não só dos jovens e das famílias para a atratividade destas profissões, mas também fazer a sensibilização das empresas para a necessidade de reconhecerem o esforço que as famílias e os jovens estão a fazer na sua qualificação e que devem retribuir convenientemente e valorizar, em termos monetários, obviamente, esses jovens, porque são altamente qualificados e, portanto, o mercado de trabalho não são só os licenciados, infelizmente, que muitos vão para fora, mas também estes jovens qualificados de nível intermédio, com profissões altamente técnicas e qualificados, que também têm respostas alternativas no estrangeiro melhores e procuram essas alternativas. E, portanto, temos também que sensibilizar os empregadores para a necessidade de fazerem um esforço de valorização desses jovens. O próprio IFP, já agora, tem uma série de programas que não só para licenciados, mas para a integração de jovens, em que incentivamos e damos apoios significativos às empresas de contratação de jovens, e em um programa até que foi lançado este ano, que é o Programa Avançar, que está a ser agora uma campanha publicitária, nomeadamente na rádio, que está a passar atualmente, sensibilizando quer as empresas para os apoios que podem ter se contratarem um jovem e se lhes pagarem, no caso de serem licenciados, pagarem um mínimo de 1.330 euros, que é o ordenado que um licenciado tem quando ingressa na função pública, em trabalho em funções públicas. Se as empresas também pagarem, o próprio jovem também tem um prémio de 150 euros que é pago pelo IFP durante um ano. E, portanto, isso é um incentivo para tentar evitar a fuga de cérebros, ou a fuga de talento para o estrangeiro. Portanto, é um esforço que nós estamos a fazer como sociedade. Pedimos também às empresas que façam esse esforço e aos jovens também, e, portanto, tentar o contributo de todos para que o talento criado que existe em Portugal fique em Portugal para promover o aumento da nossa competitividade e a mudança de paradigma. Temos uma oportunidade única que é definitivamente com o contexto que temos atualmente em Portugal, que é uma situação de quase pleno emprego, com o crescimento da economia que estamos a ter, com o aumento das exportações. Temos que fazer esta definitivamente mudança do modelo de desenvolvimento que queremos para a nossa economia, que é um modelo assente em baixos salários, é um modelo assente em bons salários, reconhecimento, porque é uma retribuição justa para as qualificações e para a competitividade que queremos para a nossa economia. Eu acho que é um esforço que devemos, e é uma oportunidade que não devemos, como sociedade, deixar passar este contexto atual. Vamos juntar mais uma voz à conversa. É a Sofia Marcos da Silva, vem também ao programa, mas agora por Skype. É professora associada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Olá, Sofia. Boa tarde. Boa tarde. Sei também que está com tempo. Pouco tempo. É verdade. Quanto tempo mais ou menos, Sofia? Quanto tempo? 15 minutos, 20 Pronto, minutos. então, tenho sim, aqui ao lado os meus estudantes que estou a formar, não só para o mercado de trabalho, mas também aqui ao lado à espera de uma aula que vou dar. E estão aí na sala consigo?
Não, estão na sala ao lado. E então, Porque podiam entrar no programa, não era? Podiam. Se os quiser chamar entretanto... Se os quiser chamar entretanto... Eles estão... Acho que é melhor não. É melhor não. Sofia, e quem são eles? Olha, os estudantes que estão aqui ao lado, estes em particular, são estudantes do mestrado em Ciências da Educação, uma das nossas ofertas formativas aqui da Faculdade, do Departamento de Ciências da Educação, e a aula que vou dar é Metodologias de Investigação em Educação. E, portanto, são estudantes, muitos deles fazem a formação connosco, inicial, a licenciatura em Ciências da Educação, e outros são estudantes de mobilidade ou estudantes internacionais que também nos procuram, vindo de outras paragens do mundo. Muitos vêm do Brasil, outros vêm de Angola, Moçambique, e, portanto, os nossos estudantes são predominantemente destes contextos, e, portanto, eles estão à espera também de ter um lugar numa profissão, embora ao nível do mestrado já uma grande parte deles também já trabalham. Sofia, e eles ficam sentados em silêncio à espera de ouvir aquilo que a professora Sofia tem para lhes dizer, ou há aqui uma formação no saber fazer? Há sempre uma formação no saber fazer, porque estas áreas, podendo, não é, à primeira vista, poderem parecer áreas que são mais abstratas ou soft, ou são áreas que poderíamos não associar imediatamente a um fazer, isso não é verdade. São áreas que têm uma prática profissional e, portanto, aliás, a própria investigação é uma prática profissional. Também formamos estudantes para serem futuros investigadores e investigadoras, apesar de também sabermos que estas áreas intelectuais e científicas são das áreas também onde há mais precariedade, mas de facto há um saber prático que é associado àquilo que ensinamos. Agora temos é que analisar qual é o sentido desse saber prático que muitas vezes se associa a estas necessidades que imputam muitas vezes ao ensino superior. Porque o saber fazer ou o saber prático não tem que se esgotar em competências de um fazer exclusivamente técnico. Claro que há áreas a que associamos mais um fazer técnico, mas há muitas outras áreas que essa praticalidade, ou que essa ênfase prática tem outras nuances. Eu, para ser uma boa profissional, preciso de saber do meu ofício a partir de vários referentes, seja de referentes mais teóricos, seja de referentes de reflexão, e sobretudo também associar aqui um outro tipo de formação para competências que não são competências perecíveis, não é? E, portanto, este saber prático também inclui uma formação para skills, não é? Usando aqui a versão inglesa, das habilidades, que não se esgotam num fazer técnico, mas são competências que são transversais, que são competências até fundacionais, portanto são aquelas competências que não se desatualizam também ao sabor das mudanças do mercado de trabalho. E daí que eu acho que a nossa responsabilidade na formação que fazemos é sobretudo formar para mercados que nós já vimos são voláteis, nós não conseguimos prever todas as mudanças que podem ocorrer. Aliás, os acontecimentos que temos tido nos últimos anos mostram-nos precisamente que nós não conseguimos prever todas as mudanças que vão ocorrer ao nível do mercado de trabalho, e é um bocadinho ingrato às vezes também estarmos a pensar naquilo que são as profissões que ainda não foram inventadas. Eu acho que temos que formar os nossos estudantes e as nossas estudantes para aquilo que é uma profissão, mais até para o mercado de trabalho, para uma profissão ou para um trabalho em que eles sejam capazes de perceber, por exemplo, o tipo de saberes que lhes faltam. E, portanto, isto são competências fundacionais, são competências que não se desatualizam à medida que o próprio mercado muda, porque então estaríamos a fazer sempre um trabalho que está incompleto, que está inacabado, e portanto eles poderiam até sair muito bem formados para uma tipologia de competências que num determinado momento se exige, mudariam essas necessidades e portanto eles ficariam na mesma com falhas, com gaps na sua formação. Portanto, nós entendemos aqui um bocadinho que esta formação tem que ser uma formação
também tem saber técnico, também tem o saber associado a práticas profissionais na área do campo científico das ciências da educação, e estamos em muitos contextos, estou a falar um bocadinho mais da área que conheço, mas é válido para outras áreas, até para as áreas mais relacionadas com a STEM e com as tecnologias. Aliás, estas são as áreas, as grandes empresas de tecnologias, pegando aqui neste exemplo, até são muitas vezes aquelas que, quando recrutam trabalhadores e trabalhadoras, eles não pensam apenas naquilo que é o saber mais técnico, estou aqui a imaginar, o saber programar ou fazer código de uma determinada maneira, até está sempre a alterar. Procuram muitas vezes profissionais com este tipo de competências mais fundacionais, que é o pensamento crítico, o saberem resolver problemas, o terem capacidade de trabalhar em equipa, o saberem aprender com os pares e também a fazer trabalho colaborativo, o saberem ter autonomia, e portanto é um bocadinho isto que eu espero estar a fazer junto dos estudantes. E portanto eles sabem, aliás eu digo isto muitas vezes, quando estou em particular a ensinar métodos de investigação e educação, que eu não ensino a fazer investigação apenas ensinando as técnicas ou os instrumentos de investigação. Há todo um racional e um conjunto de competências que eles precisam desenvolver para saber ler os sistemas, ler os contextos. E isto é válido para profissões ligadas à investigação ou profissões ligadas à intervenção, à educação, onde estas características, estas competências são fundamentais para poderem fazer propostas no seu contexto de trabalho ajustadas e que às vezes acabam por, muitas vezes, ser já periféricas da sua formação inicial ou de saberes da sua formação inicial, mas foram formados para se ajustarem, saber ler as mudanças e saber selecionar o tipo de percurso que precisam também de fazer no contexto onde são inseridos. Por isso eu não veria o ensino superior em geral como tendo como única função a função de formar para o mercado de trabalho. Sofia, acho que, de forma muito telegráfica, eles sabem o que querem? Quais são as expectativas que eles têm? Telegráfica, resumida, não tem que ser. Claro. Do ensino superior em geral, eu acho que os nossos jovens hoje, jovens adultos, e o contexto que eu conheço, os contextos que eu conheço melhor, quer o contexto universitário onde eu trabalho, quer outros contextos de ensino superior que também conheço, e até a partir da investigação no terreno, com jovens e jovens adultos, os jovens estão informados. Portanto, eles têm informação sobre as transformações do mercado. E é por esse motivo, talvez, que, estando informados das transformações do mercado, estando bem informados, às vezes até em contracultura com algumas assunções sobre a relação diploma-emprego, que já há mais de 2 décadas, que esta relação já não faz muito sentido, não é? Portanto, a relação do diploma com um trabalho fixo para a vida, portanto, os jovens já não têm expectativas a esse nível, e acho que às vezes também lhes falta perguntar estas questões e falta ouvir de facto se eles acham que, não é, que há aqui uma relação direta entre o diploma e um trabalho. Eles sabem que isto não existe e de alguma forma eles têm o entendimento de que o investimento no ensino superior é necessário. E neste momento, aliás, os colegas antes de mim já chamavam a atenção para a massificação do ensino superior. Eu dizia num outro contexto, isto só é um bom sinal. E eu sou até mais do que o colega que há bocadinho dizia que era otimismo. Eu acho que é uma responsabilidade das sociedades contemporâneas promoverem a entrada no ensino superior de todas as camadas populacionais, não é? E não estar apenas reservado a elites. Aliás, porque as elites não dizem aos seus filhos e filhas para não irem para o ensino superior porque não há uma relação direta com o mercado de trabalho. Portanto, temos que ter também algum cuidado, muitas vezes, com as narrativas que construímos sobre o diploma não dar acesso direto a um trabalho específico, mas dá acesso à profissão. E, aliás, os números que há bocadinho apresentámos
mostram que há mais pessoas com formação no ensino superior que estão a ocupar cargos que antes eram ocupados por outras pessoas com menos qualificações. Isto também já foi dito, não tem explicações unidirecionais. É preciso ver que a questão do aumento dos mestrados também pode estar relacionado com o facto de termos tido muitos mestrados integrados para exercer profissões e, portanto, é obrigatório ter mestrado integrado e, eventualmente, explicar um bocadinho porque é que estamos a ter mais pessoas em determinadas profissões que têm mestrado, porque não podem exercer engenharia civil ou psicologia sem terem um mestrado integrado, mas, de facto, eu acho que temos a ter aqui esse cuidado. E os jovens já não fazem eles têm expectativas sobre ter um futuro melhor. As suas famílias também têm essas expectativas e eu trabalho muito com jovens no interior do país, não é? E mesmo jovens do interior do país, onde muitas vezes as desigualdades são maiores, as famílias têm estas expectativas de terem filhos e filhas com formação no ensino superior. Portanto, eles reconhecem na mesma o valor simbólico do diploma, o que não significa, e reconhecem a importância de frequentar o ensino superior para poderem ter acesso a uma profissão. Eles sabem que este é um requisito. O que não significa que eles não vão ajustando as suas expectativas àquilo que também é a realidade social do momento em que estão a pensar nas suas saídas profissionais. Mas eles têm essa consciência. Sofia, antes que dê o segundo toque, e eles não vão à aula se der o segundo toque, a professora não está na sala, por isso também não o quero fazer perder a aula. E obrigado pelo contributo e pela simpatia que teve em estar connosco, Sofia. Bem-aja. Obrigada eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos recordar o relatório Estado da Nação, Educação e Emprego, para além das competências em Portugal, da Fundação José Neves, que foi apresentado há 3 meses. A elevada inflação, sentida em 2022 e ainda este ano, fez os salários reais diminuírem pela primeira vez desde 2013. Os jovens qualificados foram os mais afetados por isto. Tiveram uma perda de poder de compra em média de 6%. Se olharmos para a diferença salarial entre os jovens portugueses, o salário médio líquido de um trabalhador com o ensino superior e com idade entre os 25 e os 34 anos era 27% superior a um trabalhador só com o ensino secundário, um mínimo histórico. Noutro sentido, houve um ganho salarial associado ao mestrado em comparação com a licenciatura, que subiu de 10% em 2011 para 19,3% em 2022. Os dados são de um relatório da Fundação José Neves, divulgado em junho, que mostrou também que a recuperação de emprego pós-pandemia foi total entre os jovens com ensino superior. Num contexto futuro, o relatório perspectiva que existe em Portugal em 2040 60% de jovens adultos com ensino superior, 25% de adultos a participar em educação e formação e 90% de jovens recém-formados empregados. Fátima, que empresas pagam melhor e aquelas que pagam não tão bem? Bom, esta questão... É que se pode colocar a questão desta forma? Sim, esta questão é extremamente importante. É em que tipos de empresas é que os jovens trabalham. Eu hoje estou com a mania dos gráficos e vou-vos mostrar aqui 2 gráficos. O primeiro que nos mostra a evolução das empresas pelo seu nível salarial. Isto é um trabalho em que eu estive envolvida, em que classificamos as empresas com base na sua política salarial. Ficamos por este agora. Ora, o que é que nós estamos a ver aqui? Muito grosseiramente, podemos dizer que temos empresas de baixos salários e altos salários. A primeira coisa que se nota aqui é o crescimento de empresas, grandes empresas que pagam salários baixos. Portanto, em 20 anos, cresceram muito as empresas que pagam baixos salários e devo aqui acrescentar que até as multinacionais, aumentou o número de multinacionais em grandes empresas que pagam baixos salários. Portanto, estão a trabalhar para o EBITDA e para a Bolsa e para os acionistas. Exatamente. E depois, ainda temos aqui uma questão que não está no gráfico, que é as empresas que pagam baixos salários também oferecem contratos flexíveis.
Portanto, é uma característica conjunta destas grandes empresas, que é baixos salários e contratos flexíveis. Agora, vamos ver como é que evoluiu a presença de graduados neste tipo de empresas, que é o último gráfico. Que é o próximo. Que é empresas de baixos salários. Como é que aumentou? Portanto, o que é que nós estamos a ver aqui? Primeiro, antes de eu comentar este gráfico, devo chamar a atenção que em 2019, 66% de jovens que trabalhavam em grandes empresas trabalhavam em empresas de baixos salários. Relativamente aos graduados, nós, em 1999, temos cerca de 1% de graduados a trabalhar em empresas de baixos salários. Em 2019, temos 15%. Portanto, quando se questiona o prémio salarial e a redução do prémio salarial, podemos ter aqui alguma explicação, que é para que empresas é que os graduados estão a trabalhar. Portanto, nós vemos aqui duas coisas. Uma anterior é para que profissões, e as profissões, como sabemos em Portugal e em muitos países, o salário é determinado pelo emprego, não pela qualificação da pessoa, exceto na função pública. No setor privado, o salário está associado ao emprego, independentemente de quem vai ocupá-lo. Se tiver lá uma pessoa com 12º ano ou uma pessoa com licenciatura, ganham o mesmo relacionando o salário com o emprego. Aqui estamos a ver que as grandes empresas que pagam baixos salários também começam a contratar graduados, oferecendo, obviamente, baixos salários. Portanto, em síntese, eu diria que nós fizemos uma expansão muito grande do ensino superior. E isto, para mim, é um marco da nossa democracia, que é criar oportunidades de educação. O que nós não podemos esperar é que se possa igualmente criar oportunidades de emprego. Oportunidades de emprego digno aqui no sentido de que tenham bons salários, estabilidade de emprego, carreira, perspectivas de formação. São modelos que marcaram a gestão de recursos humanos dos anos 70 e que hoje estão postos em causa. E pode-me perguntar, então não vale a pena ir à universidade? Não. E eu aí fazia uma proposta. Vamos mudar o título do seu programa, que é da universidade para a sociedade. Porque nós hoje já não podemos pensar só em termos de empregabilidade, porque o mundo em que estamos a viver é este. Mas podemos dizer que hoje o ensino superior tem de preparar os jovens, não apenas na perspectiva da empregabilidade, mas também na perspectiva de como é que estes jovens, com a capacidade crítica que a colega Sofia dizia, a capacidade crítica e inovação, conseguem ajudar a nossa sociedade a lidar com todos estes desafios que nós estamos confrontados. Por isso é que hoje se fala do ensino superior enquanto uma educação holística, que integra não só a componente técnica, mas toda a componente de abraçar os desafios da sociedade. Vamos corresponder ao seu desafio e, por momentos, vamos trocar. Obrigada. Também para não criar aqui uma bipolaridade nos temas. Então é um tema que começa e é outro que acaba. Vamos corresponder aqui ao seu desafio daqui a pouco. Obrigada. Voltamos. Aqui está. Da Universidade para a Sociedade. Aqui quem manda são os convidados. Obrigada. Eu costumo dizer, também temos que ser coerentes com aquilo que dizemos. Também Domingos, se me permite, coordenador nacional do Ano Europeu das Competências. Podemos começar pelo ativar? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Então começamos pelo Ano Europeu das Competências. O Ano Europeu das Competências foi um desafio que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lançou no ano passado no seu discurso do Estado da União. Queria que o ano 2023 fosse o Ano Europeu das Competências. A nível europeu, portanto, valorizando a necessidade e lançando o debate, até pegando nisto das palavras que a Fátima estava a referir, que competências serão necessárias para o futuro e para a sociedade do futuro. Sabendo nós, e que está provado, e os estudos, e há várias avaliações que o dizem, que as qualificações ou os conhecimentos torna-se obsoleto cada vez mais rápido, de uma forma mais rápida, e portanto já não há aquela ideia de empregos para o futuro, ou que alguém que faça o mesmo trabalho aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos. Portanto, há necessidade de atualização e de aperfeiçoamento contínuo.
E a resposta, e os empregos daqui a 10 anos, a maior parte deles ainda não são, as profissões ainda não são conhecidas, que tipo de profissões. Portanto, esta abordagem... Como se jovens para empregos que ainda nem sabemos que vão existir. Exatamente. Como é que aliás, nós estamos a dar mesmo aquelas qualificações técnicas, aquelas que nós chamamos altamente técnicas, desenho industrial, que nós já sabemos hoje que com a inteligência artificial, daqui a 2 ou 3 anos, já os robôs fazem muitas daquelas funções de uma forma mais perfeita e mais rápida e permanente, mais fiável do que o humano. Portanto, aquilo que nós temos, e esse foi o debate para o Ano Europeu das Competências, que é que competências temos que apetrechar a sociedade e as pessoas para fazer face a estes desafios. Os desafios também, que depois há as questões do digital, cada vez mais vêm acelerar a mudança e as alterações climáticas e os desafios energéticos, que também é mais uma forma de acelerar a mudança e a necessidade da mudança e do aperfeiçoamento permanente. Portanto, essas abordagens que levam-nos para isto, que são competências que devemos nós dar aos nossos jovens nos sistemas de formação e ensino para os apetrechar para esses desafios da atualização permanente e, portanto, era aquilo que se dizia, mais do que um conhecimento técnico, é a capacidade de liderança, a empatia, a capacidade de resolver problemas complexos e pensamento crítico e analítico. Portanto, essas são, de facto, as competências que devemos desenvolver para fazer face a esses desafios. Portanto, isto tem a ver com esse papel que eu tenho de coordenador do Ano Europeu das Competências em Portugal, coordenador em Portugal do Ano Europeu das Competências, que é promover esse debate, sensibilizar estas questões e estes desafios que temos enquanto sociedade. O programa Ativar, esse é um programa específico que foi lançado em 2020, mas no fundo é um programa, uma medida concreta de capacitar os jovens que terminam as suas qualificações, essencialmente podem ser de nível intermédio, mas a maior parte deles até são qualificações de nível superior, e promover a adaptação do mundo académico para o mundo do trabalho. E, portanto, são os chamados estágios profissionais, e, no fundo, o programa a Ativar, mas era aquilo que era conhecido por os estágios profissionais. E temos promovido muito essa medida e temos já quase 50 mil jovens desde 2020. Portanto, no passado já havia outros programas de estágio, mas esta medida em concreto do Ativar, que foi rebatizada com esse nome em 2020, desde 2020 já abrangimos 47 mil jovens até os 25 anos nessa medida, portanto, que é essencialmente os estágios e a integração, a adaptação do mercado de trabalho, do mundo académico para o mercado de trabalho. Chamo também o João Cerejeira, é professor de Economia da Universidade do Minho. Olá, João, boa tarde, bem-vindo. Podemos começar pela quebra do salário real dos jovens licenciados nestes últimos anos, nesta última década, pelo menos? Sim, eu acho que grande parte, os comentários da Fátima já explicaram bastante as razões desta quebra. Portanto, há de facto, mas convém só balizar e pôr aqui alguns números assim mais, digamos, redondos para percebermos o que é que está aqui em causa. Portanto, se nós olharmos para o número de alunos no ensino superior, quando Portugal aderiu à União Europeia, portanto, em 1986, que era um pouco mais de 100 mil, e aqueles que estão atualmente, aliás, foi a peça inicial do programa, mais de 400 mil, portanto, há aqui multiplicar por 4 o número de alunos no ensino superior. E, portanto, isto de facto, Portugal chega a esta massificação do ensino superior com algumas décadas de atraso relativamente a alguns países da Europa e mais décadas ainda relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos. E, de facto, vem também, digamos, este acréscimo de novos licenciados numa altura em que a economia portuguesa está a perder fôlego. Portanto, se nós virmos o crescimento da economia portuguesa no início da adesão à União Europeia até o ano 2000, até o ano 2005, portanto, os primeiros 20 anos da adesão europeia, a economia portuguesa cresceu muito e aí observamos o fenómeno oposto. Portanto, os licenciados que saíam na altura, progressivamente, o seu prémio salarial, ou seja, a sua diferença relativamente a quem tinha um ensino secundário, até aumentou. A tendência era para aumentar. Portanto, a economia portuguesa crescia muito e, ao crescer, conseguia, portanto, contratar, absorver. Portanto, as empresas procuravam
profissionais mais qualificados eram escassos e, portanto, o seu valor no mercado, portanto, o seu salário crescia mais do que os não qualificados. A partir nomeadamente a partir da crise financeira de 2009, depois com a intervenção da Troika, nós tivemos efetivamente um período de crescimento muito lento, que se reverteu um pouco nos últimos anos, mas assim com um crescimento da produtividade muito, muito lento, desde 2000, mesmo nos anos recentes, de 2019 a 2023, a produtividade, ou seja, o valor que é gerado por pessoa empregada em Portugal, cresceu pouco mais que 2%. Portanto, é disto que estamos a falar, de um crescimento muito lento, de uma especialização da economia portuguesa em setores de baixo valor acrescentado, nomeadamente esta passagem da indústria para uma maior concentração do emprego nos serviços, que é uma tendência global nas economias ocidentais, mas no caso português tem vindo a ser para serviços de baixo valor acrescentado, nomeadamente esta especialização no setor do turismo, portanto, que impede um crescimento expressivo dos salários e ganhos de produtividade expressivos. Já agora, era importante aqui focar também, e até fazendo um comentário a um dos gráficos que a Fátima apresentou há pouco, que é o crescimento de salários mais baixos, mesmo nas empresas grandes e nas multinacionais. Portanto, tradicionalmente, até quem estuda a economia do trabalho, as grandes empresas, as multinacionais, tendem a pagar mais pelos seus quadros e tendem também a empregar pessoas mais qualificadas. A economia portuguesa, nos últimos anos, tem vindo a perder alguns centros de decisão destas multinacionais, por exemplo, ou para a Espanha, para Madrid, ou até para outros locais na Europa. O mesmo se passou também com a perda de importância, ou até o desaparecimento de grandes empresas nacionais logo após a crise, ou que foram compradas por empresas estrangeiras. Porquê? Por falta de atratividade fiscal, por falta de condições ou burocracia a mais, mão de obra especializada? Isto é, se nós fôssemos falar agora da produtividade e destes problemas estruturais da economia, provavelmente iríamos bastante longe, não é? Mas só uma nota que é, também tem esta perda de centros de decisão que estavam, por exemplo, em Lisboa ou no Porto e que passaram para outras localidades, também fez perder o grau de complexidade do tipo de empregos que poderiam ser oferecidos. E, portanto, isso faz com que algumas empresas multinacionais que se instalem atualmente em Portugal, portanto, são empresas, por exemplo, que vêm procurar trabalho para funções, por exemplo, tais serviços partilhados, por exemplo, funções de back-office, funções de apoio a clientes, etc. E tem vindo a crescer esse emprego, mas tende a ser um emprego embora um bocadinho melhor pago do que as médias nacionais para as empresas nacionais, mas um bocado abaixo, ou bastante abaixo daquilo que é a média europeia. Ou seja, nós podemos estar aqui a cair num problema que é, se nos anos 80 nós vendíamos minutos e nos anos 70 minutos da indústria têxtil, portanto minutos de trabalho na indústria têxtil para fazer t-shirts, calças, roupa, vestuário, etc., o que fosse, agora podemos estar a vender minutos de programação, minutos de software, minutos de trabalho de contabilidade ou de apoio administrativo para multinacionais. Portanto, há aqui um problema, de facto, da economia portuguesa de se posicionar nas fases das cadeias produtivas de valor, das cadeias de valor globais, nas suas fases mais rentáveis, que são precisamente a fase da concepção dos produtos e a fase da venda e da comercialização. E, portanto, é este o meu receio e, portanto, o lado, digamos, pessimista desta história. Mas há aqui um lado otimista, portanto, só para também compensar um pouco a minha intervenção. Há aqui um lado otimista que é o seguinte: o que se verifica em alguns países é que quando há uma oferta grande de profissionais qualificados, essa oferta pode gerar uma procura e ajudar a conversão tecnológica das empresas. Ou seja, o meu lado otimista diz que a entrada no mercado de trabalho de gerações mais qualificadas, e aqui uma nota muito importante, que é esta geração entre os 20 e os 30 anos de Portugal, fez qualificação semelhantes à média europeia. Isto é a primeira vez que acontece nos últimos 200 anos. Portanto, como dizia a Fátima muito bem, isto é uma conquista da democracia. Portanto, pela primeira vez em Portugal, desde que temos memória, desde que temos dados, temos uma geração que é tão qualificada, pelo menos do ponto de vista formal, do ponto de vista académico, quanto a mesma geração nos outros países europeus. Isto é um dado importante. E eu acho que isto vai ter efeitos que já se começam a notar
na própria reconversão, quer das empresas existentes, quer na capacidade de atrair empresas mais inovadoras e, portanto, com maior capacidade para pagar salários mais altos. Agora, estes processos são lentos, portanto, não são processos que ocorram rapidamente, e nós tivemos, de facto, uma década, desde 2009 até 2019, e depois com a pandemia, agora com a guerra, os últimos 10, 15 anos foram muito difíceis para a economia portuguesa, mas o lado otimista também diz que temos agora condições para que Portugal consiga entrar nesta fase de transformação digital que está a ocorrer a nível global, de aproveitar também a transição ecológica, porque temos vantagens comparativas até relativamente a outras economias europeias. E também, mais uma vez, a questão do digital, e há pouco focou o relatório da Fundação José Neves, onde eu participei, e um dos capítulos é sobre precisamente o efeito da economia digital e dos empregos digitais e o seu impacto no mercado de trabalho português, onde nós notamos que quanto mais digital é o emprego, melhor é pago, e as empresas que apostam mais no digital também tendem a ser mais resilientes e mais produtivas. Portanto, há aqui também elementos de transformação do lado das empresas que está a começar agora e que esperamos que não possa ser coartado e, portanto, que continue a expandir de forma também a permitir, pelo menos, a limitar esta queda dos salários reais dos mais qualificados que aconteceu nos últimos anos, efetivamente, e, portanto, a remunerar melhor as pessoas e a limitar a saída de quadros e a saída das pessoas mais qualificadas para outras paragens. Portanto, eu acho que este é o grande desafio atual da economia portuguesa. João Cerejeira, muito obrigado pela simpatia e pelo contributo. Bem-aja. Obrigado. Vamos também ao João Filipe Queiró, que é professor de Matemática na Universidade de Coimbra. João, não lhe vou perguntar se os alunos gostam mais de matemática ou menos desta matemática, vou-lhe perguntar, eles procuram mais, na sua visão, na sua percepção, eles procuram mais o que dá mais dinheiro ou o que tem mais saída profissional? Muito obrigado. É difícil responder e a variedade das situações é enorme. Falar só da matemática. Pode generalizar, claro. Não se pode generalizar e falar só da matemática seria talvez desinteressante, embora os diplomados em cursos de matemática e áreas próximas tenham um nível de empregabilidade muito elevado, por motivos vários. Mas eu gostava mais de pegar no assunto do debate, pegando em algo que disse o colega Dom Fernando, que acabou de falar, sobre a lentidão das transformações neste tipo de questão. E, em particular, ele foi muito claro e foi muito preciso sobre a influência que a situação da economia portuguesa tem no atual nível, em particular de remunerações e de empregos que são proporcionados aos nossos diplomados. O ângulo de análise que a mim mais me interessa tem que ver com esta lentidão e com o facto de que as transformações neste tipo de questão em que estamos a debater são muito lentas e medem-se em décadas e, por exemplo, só para dar um exemplo que tem que ver com algo que disse o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, as formações que são procuradas pelos jovens, e neste período de 40 anos que já foi referido, em que o crescimento do número de portugueses que frequentam o ensino superior é enorme, essa procura é influenciada por muitos fatores. Curiosamente, muitos estudos dizem que talvez a maioria dos jovens que procuram o ensino superior, a maioria, vários estudos em que é a maioria, mas é pelo menos uma fração muito, muito substancial, o faz por gosto. Gosto pelos assuntos. O que eu acho muito relevante e muito interessante. E este número compara-se com a fração dos que procuram o seu curso tendo em mente uma perspectiva de emprego futuro. E é muito interessante ver que uma fração grande o faz por gosto. Parece que eu aqui não sei, isto tem mais relação com a matemática, mas não tenho a certeza, parece que há uma parte que às vezes escolhe os cursos pela distância à matemática, e quanto maior essa distância for, é melhor. Não gostam de matemática, então... Exatamente, não quero entrar nisso, é um fator negativo. Mas
Os padrões da procura são influenciados por muitos aspectos, mas há um que é do tempo das décadas, do tempo muito longo, e que repito que tem que ver com o que disse o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é o seguinte: as perspectivas culturais e sociais mudam muito lentamente. E 50 ou 60 anos para mudar perspectivas do que está na cabeça das pessoas, perspectivas sociais ou culturais, não é muito tempo. E, como já foi dito por vários dos convidados, nos últimos 50, 60 anos, passou-se de uma situação em que o número de diplomados do ensino superior era muito baixo para o mundo de hoje. Mas essa imagem, essa memória, essa consciência de que um diploma do ensino superior, e até 50 anos para trás do ensino universitário, era uma garantia de emprego, de um emprego bem remunerado, muitas vezes na administração pública, mas não só, está ainda muito presente na consciência social portuguesa, e eu estou convencido de que é essa presença, que muda muito lentamente, que explica o que disse o Sr. Presidente do Instituto de Emprego, que faz com que ainda um jovem e a sua família tenha uma preferência marcada por um curso superior, seja ele qual for, em relação a um curso técnico, ou um curso mais técnico, mais dirigido profissionalmente, que não implica uma ida para um curso superior. É aí numa perspectiva cultural que vai demorar tempo a mudar. Isto vai demorar tempo a mudar. Portanto, não é só a perspectiva do emprego futuro, mesmo que eu tenha uma perspectiva de emprego bem remunerado, numa profissão técnica bem precisa, onde essa remuneração é, de facto, em Portugal ou fora, quase certa, não é isso que vai mudar ainda esta pulsão social e cultural muito antiga e que ainda permanece, que tem uma inércia muito grande de procurar o ensino superior. Muito rapidamente, a mim interessa muito esta perspectiva. As políticas públicas para lidar com esta questão, como conceber políticas públicas que lidem com esta questão, por uma população crescente, uma procura crescente, enormemente crescente do ensino superior, que políticas públicas conceber? Não é fácil. Tentar colar de forma muito rápida e muito próxima aos empregos que existem hoje, ou aos padrões de emprego e de desemprego que existem hoje, não sei se é boa ideia. Também não me parece boa ideia desprezar completamente a evolução desses padrões de emprego e de desemprego. Portanto, desde 2012 que continua a haver, refiro-me ao ensino superior público, não é? As políticas públicas aplicam-se sobretudo, não só ao ensino superior público, mas sobretudo ao ensino superior público, que há uma atenção muito suave, mas há uma atenção à questão dos padrões de emprego, ou melhor, de desemprego dos diplomados. E a sua relação com o número clausus. Essas medidas são no sentido de não deixar aumentar o número clausus de cursos sobre os quais se observa que formam para o desemprego em média mais do que outros. E isto é já uma atenção à questão da empregabilidade. Não se deve ser míope nessas matérias. Não se devem ter reações nem muito súbitas, nem muito marcadas. É uma questão que tem uma complexidade enorme. Mas é uma atenção que se começou a dar em 2012, a partir de 2012, com enorme cuidado, fazer os números do emprego, mais precisamente do desemprego, curiosamente, os números precisamente fornecidos pelo Instituto do Emprego, e há críticas a que sejam esses, podem ser outros, na fixação do número clausus dos cursos. E são exemplos de políticas públicas na abordagem a esta matéria. João Filipe Queiró, muito obrigado. Foi também Secretário de Estado do Ensino Superior. Obrigado por este contributo que nos deixou. Bem-haja e felicidades. Obrigado. E que os alunos comecem a gostar mais de matemática, porque também depende dos professores e da forma como a matemática depois é ensinada. Porque quando não a gostamos desde o início, depois é mais difícil gostar dela depois com a aprendizagem. Obrigado, felicidades e até uma próxima. Obrigado. 20 segundos para as conclusões finais. Domingos, o que é que ainda não disse que gostava de ter dito? Ou em forma de conclusão? Eu, em forma de conclusão, acho que deixar bem vincado que não é essa ideia que já passou aqui,
aprender compensa sempre. E ao longo da vida continuar a aprender. Há um ditado popular que diz: o saber não ocupa lugar, e temos que ter consciência disso, de facto. A qualificação e a aprendizagem contínua e ao longo da vida é uma realidade e que veio para continuar. Portanto, as pessoas têm e fazem todo o sentido qualificarem-se o mais que puderem, e mesmo que depois de obterem qualificações, por mais elevadas que seja, têm que ter consciência que a necessidade de continuar a aprender e a atualizar os seus conhecimentos é inevitável, sob pena de ficarem para trás. E a questionar algumas das certezas que vamos adquirindo ao longo da vida, que depois, quando voltamos a estudar, percebemos que se calhar não eram assim tão certas quanto isso. Fátima. Bom, eu aqui gostava de deixar um apelo ao empregador, em geral. O Estado, o setor privado, de facto está na mão dos empregadores a sua capacidade para reter, utilizando aqui a expressão talento, em Portugal. E o Estado, não? Estado, disse Estado, setor... Governantes. Os governantes têm que dar o exemplo. Somos todos nós, governantes. Exatamente. Porque, de facto, enquanto os salários não serem dignos, vamos continuar a perder pessoas para quem quer beneficiar-se dos nossos investimentos em educação, pagar salários, receber prontos a trabalhar, entre aspas. Portanto, é mesmo um apelo que, de facto, a bola está do lado dos empregadores. De equacionar, porque nós parece que estamos reféns de uma política salarial de baixos salários. Parece que estamos reféns. E eu acho que isto é possível mudar a política salarial e que pode condicionar a atração e retenção dos nossos jovens em Portugal, ou pode empurrá-los definitivamente para fora. E a carga fiscal contribui é muito. Fátima e Domingos, um enorme obrigado pelos vossos contributos, pela simpatia. Voltem sempre, e sempre que tiverem temas que nos possam sugerir para abordar nesta temática, façam favor. A sociedade civil é da sociedade civil. Não é nossa. As duas realidades, universidade e mercado de trabalho, não podem existir de forma separada. Devem coexistir para que os alunos de hoje sejam profissionais de qualidade amanhã e felizes. Boa tarde, saúde para todos.